noite, David. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do YouTube. Bem-vindo a mais um podcast Inato, Instituto de Evolução Humana. Boa noite aos nossos patrocinadores, a Controladoria e Eliane Getzinger. Boa noite, né? Sejam bem-vindos. E boa noite à nossa convidada, Suelen. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ai, ansiedade, um pouquinho. Tranquilo. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer de Sim. coração, né? Não faz tanto tempo assim que a gente se conhece, Sim. mas a gente acaba conhecendo as pessoas cada vez mais todos os dias, né? Então é uma honra estar aqui com vocês muito hoje. obrigada. E hoje a gente vai poder te conhecer um pouquinho melhor, então, Junto né? com a audiência. Todo mundo vai me isso. conhecer melhor hoje. Então, pra gente ir destrinchando quem é a Suelen, conhecer um pouquinho de ti, fala um pouquinho de ti, assim, né? Vamos lá, vamos encaixar. Eu acho que nesse primeiro momento conhecer um pouquinho da tua vida profissional e quem é a Suelen, e aí a gente já vai colocando essas questões de como é que apareceu o Inato na tua vida, né? Com certeza. Então, meu nome é Suelen, eu sou jornalista, empresária do ramo de comunicação. Eu moro em Brusque já desde 2012. Peraí, só deixa eu ajustar aqui o microfone, tudo certo? Desde 2012, e aí antes disso era onde, então? Então, na verdade, eu sou um pouco cigana, né? Porque eu nasci em São Paulo, no interior, na verdade, em Santos, né? No litoral paulista. E vim para Santa Catarina já com 1 ano de idade. Então, eu brinco que eu sou paulista naturalizada catarinense, né? Que a minha criação foi toda aqui. Mas eu mantinha vínculos ainda no interior de São Paulo, porque a família da minha mãe é de lá, né? E aí, desde então, morei em Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, voltei para Itajaí, morei 2 anos no interior de São Paulo, lá na terra da mãe, e aí vim para Brusque trabalhar, porque eu fiz faculdade, né, de jornalismo ali em Itajaí, na Univale, concluí e depois eu vim aqui para Brusque para uma oportunidade de emprego. Fui aprovada, né, acabei me mudando para a cidade, me apaixonei e acabei ficando aqui. Então, sempre fui pulando um pouquinho de galho em galho, né? Mudei muito de escola. Isso também é ótimo, porque a gente conhece muitas pessoas, né? Ao longo da vida. Mudei de cidade, então a gente conhece também tipos diferentes de comportamento cultural, né? Então, isso é muito bacana. E em Brusque, realmente foi o lugar, assim, que eu me identifiquei. Gostei da cidade, gostei do povo. Então, acabei ficando aqui. Cá estou, né? Faz aí 11 anos, 11 anos, né? Então já me considero brusquense. Brusquense. Tem que ter o X aí, tem que ter o X, o brusquense. Tem que ter o X de brusquense, né? Interessante porque o meu caso é o mesmo também, né? Nasci em Recife, aí vim para Tijucas, depois Blumenau. Mas mesmo morando em Blumenau, eu sempre estudei em escolas diferentes. Enfim, meio nômade, tem isso parecido também. Isso, e aí tanto que o pessoal pergunta, tu estudou em que colégio? Mas que vários, né? Ali até fazer o prézinho, antes de ir para a primeira série, eu mudei 3 escolas. Então, todo ano mudava uma escola. Daí, ensino fundamental, comecei ali em Balneário Camboriú. Na verdade, o ensino básico, né? Já tô lá no fundamental. O ensino básico eu comecei em Itajaí, porque na época eu morava em Navegantes. Daí eu terminei a 4ª série no interior de São Paulo, fiz a 5ª série lá também. Voltei para Santa Catarina, aí estudei em Balneário Camboriú. Depois, no ensino médio, fui para uma outra escola. E daí eu terminei, né, na mesma escola. E aí fui para a faculdade, então eu tô sempre pulando aí, né? Faculdade foi a mesma também, foi uma faculdade só, não cansei de trocar daí, né? Mas aí depois vim para Brusque e aí agora sosseguei. Também trabalhei aqui em universidade, então também ajuda a gente a conhecer aí o pessoal, é bem, bem bacana. E aí, hoje, a tua atuação é na área do jornalismo? Como é que tá hoje a Suelen? Isso, então, eu sou formada em jornalismo, né? Mas é comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, eu sou comunicadora. Eu trabalho em todas as áreas, assim, da comunicação, né? Jornalismo. Trabalhei em redação de jornal, que tinha aquela loucura de dar o furo, de fechar a edição, o que vai sair amanhã. Então, foi uma experiência que eu vivi. Por algum tempo também fui editora num jornal que eu trabalhava, porque o jornal estava assim numa crise, saiu todo mundo, fiquei só eu de formada lá, né, de graduada, então tive que fechar o jornal, aprendi na marra.
E foi uma experiência com o jornalismo raiz que a gente conhece tradicionalmente, né? Nunca apareci na televisão apresentando jornal, porque não era parte do jornalismo que eu atuava, mas sempre trabalhei em redação, até que eu fui para a assessoria de imprensa, que é uma outra área do jornalismo, que eu trabalhei por 5 anos na Unifeb. Depois eu fui para a CDL Brusque também, que eu coordenei o marketing, sempre na área de comunicação. E faz 5 anos que eu, junto com a minha sócia, Thaís, a gente acabou abrindo uma empresa de comunicação, que é a Amplitude Comunicação, que é especializada em assessoria de imprensa e também em treinamentos, em palestras, em consultoria na área de comunicação. Para pessoas que querem se comunicar melhor, para pessoas que querem desenvolver a oratória, né? Que comunicação é uma habilidade, é uma competência, ela pode ser desenvolvida. Então, a gente atua com essa parte da comunicação, né? Porque, na verdade, a comunicação ela está em todos os planos, não é só vir aqui falar no microfone, né? Comunicação está no apresentar uma ideia, no defender uma proposta, apresentar um trabalho de faculdade, né? Então, vai muito além do falar no microfone. Comunicação, ela está em todas as áreas da nossa vida, né? Ela é muito importante. É interessante porque quando a gente se conheceu, uma coisa que eu achei bem bacana é que vocês oferecem curso de como mexer em rede social também, né? Isso Também. é uma das coisas que vocês têm, né? Isso, a gente... Que tá ligado à comunicação, né? Com certeza, é uma parte, é uma forma de se comunicar online, né? Então, assim, quando a gente começou a Amplitude, ela era assessoria de imprensa. E a gente sempre trabalhou com rede social, trabalhou com dicas de falar em público. A gente fala do Media Training, né? Que é o treinamento de mídia para quem dá entrevista e tudo mais. E as pessoas falavam, vocês têm que ensinar isso. Vocês têm que compartilhar, né? Eu sempre gostei muito do digital, do online, gostei muito da comunicação nas suas diferentes formas, porque eu tenho muito, né? Antes de entrar já na parte da descoberta do Inato, mas eu gosto muito de psicologia, né? De estudo do comportamento do consumidor, tanto que eu sou especialista em psicologia da comunicação e do marketing, e essa parte de como a gente se comunica, como a gente está evoluindo sempre me atraiu. Por isso que a parte digital, ela me conquistou bastante, porque ali é um turbilhão de mudanças, né? O tempo todo. A gente até brinca daí nos treinamentos que a gente está ensinando uma coisa, pode ser que durante a nossa fala aquilo já mudou. Então, as pessoas começavam a dizer assim, vocês têm que ensinar isso. Eu e a Thaís, a gente falou, poxa, vamos compartilhar o que a gente sabe, né? E aí que a gente foi para o outro lado, que a gente sempre estudou muito, né? Então, a gente foi ali no papel de compartilhar o conhecimento. E foi realmente uma virada de chave. O primeiro treinamento que a gente fez foi de redes sociais, marketing digital para iniciantes, das noções básicas de o que é uma rede social, preciso estar em todas, o que funciona, o que não funciona. Lembrando que não tem fórmula, não tem certo e errado, né? Cada perfil vai ser diferente, mas a gente começou a compartilhar um pouquinho para que as outras pessoas também tivessem acesso e ficasse mais fácil usar, né? Rede social, mas agora a gente também fala de vendas, de relacionamento em equipe, né? Que é tudo com base em comunicação oratória, que é muito importante, é uma habilidade, né? A gente sempre tem né, como melhorar. Então, a oratória também é um tema que entrou porque as pessoas falavam assim, pedia assim, te apresenta aqui. Eu não quero. E olha quanta oportunidade a pessoa perde, às vezes, por não conseguir nem se apresentar, né? Vocês pediram para me apresentar, estou falando até agora. Sim, e às vezes tem as pessoas que têm a habilidade de conversar e de se comunicar, mas a gente sabe que dentro da oratória a gente acaba aprendendo como se comunicar em determinados ambientes, né? A questão da dicção, a questão também do se eu vou usar muita gíria ou não, mas aquele é um ambiente mais formal, tem tudo isso também, né? Sim, até a própria parte postural, né? Imagina se eu tivesse aqui, então, eu sou a Suelen, não comunica muito bem. A gente fala que a comunicação verbal, ela é só uma fatia, né? Tem várias outras variantes. Então, é uma série de fatores e a gente nunca vai saber tudo, né? E a gente nunca vai... Nossa, fulano não tem mais o que aprender. Quando chegar nesse nível é porque já passou da hora, né? Já era, porque a gente está sempre aprendendo. Então, a gente resolveu compartilhar um pouquinho com as outras pessoas também. Mas nessa parte da oratória, ela se conecta com a questão de aplicar uma metodologia, né? Então, assim, eu acho bem interessante, tô insistindo nisso, porque quanto mais você vai dominando essa ideia de saber se comunicar em determinados ambientes, você vai percebendo também que, por exemplo,
numa sala de aula, principalmente quando são jovens, você já tem que estar mais despojado e você tem que estar se comunicando com uma linguagem mais parecida com deles. Senão você não se conecta com eles. Não. Eu vivi isso na pele em 2021 e 2022, onde a forma com que você se comunica com um jovem de 12, 13, 14 anos faz muita diferença naquilo que para ele parece ser meio chato. Seja aprender matemática, história, português, e, enfim, é bem interessante isso, porque quando tu domina isso, tu sabe que nesse ambiente aqui existe uma seriedade, então tem um jeito, uma forma de se comportar e de se comunicar. Quando tu vai num ambiente onde tem, sei lá, determinadas pessoas que gostam que é um nicho, né? Seja rock, ou um pessoal mais jovem, ou um pessoal mais letrado, você vai ter que... Aí ter a habilidade de se adaptar a isso ajuda muito. E aí a gente vai entrar isso no inato, porque assim, a gente sabe que a gente pode aprender. E aquilo que é habilidade natural, a gente também pode buscar aquilo que a gente não tem. Mas vai ter pessoas que vão ter uma facilidade maior e vai dominar isso melhor, né? Exatamente. Então é que o inato entra também para ajudar. Eu digo até que o inato, nesses cursos de oratória, é um parceiro fundamental, assim. Porque se você... Vai ficar mais fácil você identificar... aonde aquela pessoa tem uma fraqueza, uma fragilidade, né? isso. E como é que ela pode fortalecer isso, né? Exatamente. E, inclusive, tu comentou, né, de comunicar para diferentes perfis. O tipo de comunicação muda. Com toda certeza muda, tá? E uma coisa fundamental é, primeiro, antes de começar a comunicação, tu entender para que perfil tu estás falando, né? Então, assim, hoje a gente participa também num projeto social da CDL Brusque, que é a Escola de Vendas, que é para formar futuros vendedores. Aí é um projeto social, é gratuito, é bem bacana. E o público ali é diferente do público que a gente dá treinamento habitualmente, porque são jovens ali na casa dos 14, 15, 16 anos, né? Menores de 18. Então a linguagem é diferente. Eu não posso chegar lá com uma formalidade que eu tenho nos treinamentos, né? É claro que a gente não vai chegar lá, por quê? Mas tem que ter outros atrativos, tem que trazer exemplos que façam sentido para eles. Então, a comunicação, ela também precisa ser adaptada. Essa questão dos perfis, tu entender o perfil, nossa, é fundamental também para auxiliar que a pessoa se desenvolva. Porque tem gente que fala assim, eu nunca vou me comunicar bem, não é para mim. Não vou falar, nossa, falar em público? Não, jamais vou falar em público. Não, talvez não seja o ambiente mais confortável para aquela pessoa, mas pode desenvolver. Então, quando a gente entende um pouquinho melhor também os grupos, né? E aqui já falando também do conhecimento que o Inato traz, a gente entende que todo mundo é inteligente, só que os nossos cérebros, eles funcionam de formas diferentes. E tá tudo certo. Talvez a mensagem que eu vou passar para o David é diferente da mensagem que eu tenho que passar para a Grace, que é diferente da mensagem que eu passaria para o JF. Porque cada um vai ter uma linguagem, uma forma de entendimento melhor. A gente até fala em comunicação que algumas pessoas, né, elas são mais visuais, outras pessoas auditivas. A gente até brinca, né, que tem aquelas pessoas que parece que tu fala, a pessoa não entende, e aí tu brinca assim, tu quer que eu desenhe? Mas é que às vezes tu vai precisar desenhar para a pessoa, porque o entendimento dela vai funcionar melhor daquela forma. Então, quando a gente começa a conhecer também, entender que todos nós somos diferentes, e que bom que somos diferentes, que ia ser uma chatice todo mundo igual, né? É verdade. Nossa, ia ser muito chato, imagina... Um monte de suela ainda na minha casa, eu não ia aguentar. Meu marido, obrigada, né, por aguentar, porque realmente... o equilíbrio social está exatamente em sermos diferentes, né? Exatamente. E a gente entender essas diferenças é que traz um universo fantástico para a gente melhorar e crescer, apesar de sermos diferentes, né? Então, isso é muito bacana. Falar em comunicação muda, né? A forma como a gente se comunica muda. A Grace, eu sei que a Grace tem um perfil diferente que o meu, então, quando a gente trabalha com ela a comunicação, não é para ela ficar falando como eu falo, porque somos pessoas diferentes, não faz sentido ela copiar a comunicação de uma outra pessoa. Ela tem que desenvolver a comunicação dela, a personalidade dela. Então, isso é bacana, porque a gente começa a compreender melhor as diferenças dos outros e trabalhar naquelas que são fragilidades, são potenciais para desenvolvimento. Que, na verdade, comunicação é uma habilidade, né? E até uma contribuição dentro disso que estás falando, o legal, a minha experiência dentro do Inato, vou trazer como contribuição aqui, é que a gente vai falar sobre inadequação, né? E a inadequação, ela está dentro das três bases naturais de inteligência. Então, existe o Inato, ele consegue
e um pouquinho além nessa questão do entender inadequação, porque ele vai perceber que existe a inadequação emocional, a inadequação racional e a inadequação ativa. Então, assim, tem pessoas que são dos perfis de grupos de comportamentos da base natural ativa e eles sentem inadequação. Mas isso vai agir de uma maneira diferente do emocional. A inadequação do emocional vai estar mais ligada a achar que ele é uma insegurança de que eu não vou conseguir, eu não sou bom. Suficiente, isso. Né? O do racional, a inadequação está ligada ao que eu preciso de mais conhecimento para ter mais segurança. Eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais. Então, quando a gente fala de sentimentos, genericamente falando, todo mundo vai se ver nisso. Eu sou inadequado. Mas ninguém para pensar em que ou por que eu sou inadequado. Então, pessoas que são do perfil racional, a inadequação delas está conectada, ligada diretamente a preciso de mais conhecimento para me sentir mais seguro. Então, o que eu estou querendo dizer é que a inadequação ou a habilidade da oratória vai estar ligado às 3 bases naturais de inteligência. Quer dizer que vai ter ativos racionais e emocionais que vão ser exímios argumentadores, oradores, mas também vai ter ativo racional e emocional que por uma inadequação, e essa inadequação não é igual para os 3. Isso é que é interessante, isso é que é legal, que daí a gente começa a perceber que sim, insegurança e inadequação vão ser objetos ligados diretamente à insegurança de uma pessoa não conseguir se comunicar. Agora, eu entender que a inadequação de fulano e beltrano é totalmente diferente daquele, eu vou conseguir atingir mais rápido o que eu preciso naquela pessoa para ela conseguir se comunicar. Exatamente. Então, assim, a inadequação da Grace, ela é emocional. Então, ela vai se sentir sempre aquela insegurança de será que eu acho que eu não sou muito boa para isso? Eu vou ter sempre uma inadequação racional, que é eu acho que se eu estudar um pouquinho mais, eu preciso ver mais 2 vídeos. Ou eu preciso... se eu te assistir de novo, daí eu vou conseguir. Ou seja, é a busca da segurança do conhecimento. E o ativo é uma inadequação porque ele acha que ele não vai... ou ele não vai ter tempo para fazer aquilo, ou uma inquietação da ansiedade. Então, a ansiedade vai gerar uma dor de barriga, ou vai gerar um nervosismo... E o ativo, ele pode achar até que vai desmaiar, porque é como se dá um pico de energia nele, né? Vai dar um então, ele fica muito, né? Fica muito acelerado os ativos nessa inadequação. E o bacana realmente é ter esse equilíbrio, né? Por exemplo, inclusive, já parabenizando vocês, né? Que uma evolução que a gente está vendo aí desde o primeiro programa também evoluindo sempre mais, essa dinâmica. E lembrando que a comunicação não é só o falar, né? O olhar... Né? A gente se comunica muito pelo olhar também. Então, são vários fatores. E quando a gente sempre vai falar em comunicação, não é só o ato de falar, mas é o interagir com o outro, né? Exato. É o enviar uma mensagem que não necessariamente precisa ser verbal. Né? Assim como eu e a Grace estamos fazendo agora. Ó. Ela tá me olhando ali, ó. Então, é bem sobre isso. E até a gente estava comentando agora no começo, como... A gente vai evoluindo, né? Desde ali do primeiro episódio. Mas, assim, aquele sentimento, aquele frio na barriga continua, né, Sim. Grace? Estavas comentando, Sim, né? é que nem como se fosse um relacionamento novo, né? Uma coisa... Tu tinha comunicado isso, né? Sim, Que é como se fosse tu namorando... vou começar a namorar de novo, sabe? É uma coisa... Aquele friozinho na barriga, aquela... É gostoso, é diferente. E esse nervosismo, quando a gente não sente mais, é que é o perigo. Porque a gente... É a preocupação de fazer alguma coisa boa, né? Então, o friozinho na barriga é sempre importante. O nervosismo, a gente acaba aprendendo a se acostumar com ele. Eu digo porque eu sempre tenho ansiedade antes de começar. É bem isso, né? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma palestra, vou dar uma aula, vou dar um curso. Enquanto não começa, eu fico muito ansioso. Quando começa, parece que eu esqueço. Fica aquela coisa assim, o que eu vou falar? E depois? E eu vou falar o quê? Então, só que depois vai fluindo, né? Vai ficando natural. E realmente, é como se fosse um relacionamento. Né? Dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade. E quando a gente não sente mais, a gente, vou só lá e tarará. Aí tem alguma coisa errada. Porque tem lógico que ter um encantamento, que né? entra também a questão da habilidade, né? Eu tenho certeza que, assim, desde muito pequeno, eu sempre... Nossa, na escola mesmo eu era chato pra caramba. Eu queria dar aula por cima do professor, eu corrigia professor. Eu tenho um professor de
de português no Pedro II, no Colégio Pedro II em Blumenau, ele me odiava, porque eu ainda tinha um sotaque mais novinho, né? Eu tinha um sotaque nordestino, e um dia ele veio brincar com essa questão do sotaque, né? E aí foi interessante que a minha resposta para ele, que ele como professor de português, ele falou a Palio Weekend, que é uma marca de carro, é um carro, né? Aí eu falei assim, tá, mas para um professor de português falar a, não é a, é o carro. Ih, nossa, daí eu já arrumei uma confusão. Eu sempre fui assim, né? Sempre arrumava confusão com os professores porque eu queria corrigir os professores independente da matéria, né? E, então, assim, eu já sempre percebi que eu tive essa habilidade de falar em público e não tem problema nenhum para isso. Depois eu fui aprendendo que, na realidade, eu me passava muito por chato por falar muito. Então eu fui aprendendo a outra habilidade da comunicação, que é escutar, né? De que é o saber ouvir, quando né? falar. Exato, é aqui que eu queria chegar. É. Então isso é outra habilidade que a gente vai adquirindo, que é o contrário de quem tem problema de falar muito. Então quem tem problema de se comunicar e de falar, vai ter mais insegurança. E quem tem a habilidade da comunicação, parece que já desde pequeno, gosta de negociar, gosta de falar, gosta de ei, eu existo, gosta de aparecer, essas pessoas, que eu me incluo nesse grupo de pessoas, em algum momento da vida vai ter que aprender a habilidade de escutar, né? De ouvir e deixar as outras pessoas falarem também, né? Isso, e aí que entra o equilíbrio, né? A gente até brinca que a gente tem, né, 2 ouvidos e uma boca, não é à toa. A gente deveria usar mais esses aqui do que esse, né? Então, realmente, saber quando falar. Tem situações que tu não precisa falar. Isso em todo, seja numa apresentação, numa reunião, dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos, que às vezes a gente quer falar. Mas às vezes a gente precisa ouvir o outro, né? A gente até fala em atendimento, principalmente atendimento ao cliente, que a gente dá muito treinamento para o pessoal de vendas, que daí você fala assim, tá, mas como que eu vou saber quem que é o meu cliente? Escuta ele. A gente fala em comunicação das dores, né? Que para a gente comunicar bem, a gente tem que sanar as dores da nossa audiência. Então, tá, mas qual que é a dor do meu cliente? O que tá doendo ali? É que a roupa não serve? É que... Enfim, qual que é? Escuta. Escuta, principalmente balcão de loja, porque o teu cliente, ele já vai ali falando tudo, ele já chega assim, ai meu Deus, eu tô atrasado porque meu carro quebrou, eu tenho que buscar minhas crianças na escola e hoje tem trabalho, tem que levar na casa da amiguinha, e tá chovendo, né, esse tempo, a roupa não seca. Olha só quantas coisas a pessoa disse, a rotina dela é puxada, ela tem 2 filhos, ela, sei lá, ela prefere dias de sol, enfim, tem várias coisas que às vezes... A pessoa já chega falando, só que tu não tem a habilidade de escutar, de ouvir. E às vezes tu quer tanto falar alguma coisa, vender alguma coisa pra pessoa que tu não presta atenção no que ela tá falando. E às vezes ali ela já te deu 3, 4 dicas diferentes. Então também a escuta ativa, porque a gente, né, não sei se vocês falam também, mas assim, eu olhei fulano, mas não vi. Né? Às vezes a gente olha alguém e não enxerga aquela pessoa. É a mesma coisa. Às vezes tu ouve, mas tu não escuta. Sim, exatamente. E aí a gente acaba percebendo no inato que tem grupos de comportamento que vão ter isso como inabilidade, uma dificuldade de escutar as outras pessoas, de prestar atenção nas outras pessoas. E aí são N motivos, né? Ou de eu estar preso no meu mundo próprio, ou de eu estar ligado no piloto automático. Então, assim, nas nossas interações do dia a dia... Isso tem que fomentar isso, escutar, mas escutar de verdade. Exatamente. Porque os emocionais, eles já fazem isso durante todo o tempo inteiro, o dia todo, né? E tem alguns outros grupos de comportamentos que têm mais dificuldade de escutar as pessoas. O meu, por exemplo, tem bastante dificuldade. Tem que focar, né? Tem que focar, porque eu... Mas eu sou honesta, então é uma habilidade que a gente precisa trabalhar, porque eu sou, até o presente momento, até onde a gente descobriu, né? Sou uma futurista racional. Então, uma das características é que a gente está com a cabeça no todo, em tudo, né? Em tudo quanto é lugar. Então, às vezes, a gente dá uma viajada. Tá aqui falando, já tá pensando, mas daí quando chegar em casa... Então, tem que voltar, tem que centrar, porque tu pode lidar com a outra demanda depois. Quando a gente está com alguma pessoa, com um grupo de pessoas, ou fazendo alguma coisa, é importante que a gente esteja com a atenção focada ali, porque depois fica assim, oi? O que foi? Peraí. Então, assim... É um desafio, é como se fosse um elástico, né? Vai puxando para lá os devaneios que o futurista tem, por isso que é futurista, né? Que tá lá no futuro.
Então, a gente tem que puxar o elástico para cá para estar presente realmente. É claro que às vezes dá uma escapada e tá tudo bem, nós somos humanos, né? Sim, a gente tá sempre e saber fomentar a habilidade disso, né? O fato de... A gente até conversou isso, acho que uns meses atrás, que era uma coisa que eu tinha falado e você tinha dito assim para mim, David, eu percebo que eu tenho isso também, de conseguir... Porque quando a gente vai melhorando a própria habilidade que a gente tem, e eu costumo dizer que como futurista racional que eu sou também, né? Somos nós dois... de gêneros diferentes, né? Feminino e masculino, futurista racional, mas vê que interessante, né? De tanto conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é estar fisicamente aqui, mas fisicamente falando, mas mentalmente eu já consigo pensar no que eu vou falar depois. E aí eu lembro que tu tinha colocado isso para mim assim, eu também consigo fazer isso, mas nem todo futurista racional consegue fazer isso. Mas talvez pelas nossas áreas de atuação, por aquilo que a gente faz no dia a dia, pelas nossas profissões, a gente conseguiu ir melhorando essa habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu estou falando aqui duas coisas ao mesmo tempo, pessoal, é duas coisas ao mesmo tempo fisicamente e mentalmente. Ou seja, enquanto eu estou de corpo presente aqui nessa conversa, a minha mente pode se dividir em duas e eu posso ir fazer outra coisa, mentalmente e às vezes falando. Mais de 2 lugares Mais ao de 2 ou 3 tempo. lugares. Não quer dizer que todo futurista racional vai conseguir fazer isso, porque ele tem que é como se fosse um músculo, né? Ele vai ter que exercitar essa habilidade. Do mesmo jeito que ela é uma faca de dois gumes, ela pode se tornar uma inabilidade. Se eu ligar o automático e nem tá escutando ninguém, eu posso fortalecer essa habilidade a conseguir fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mentalmente mesmo. E realmente é uma prática, assim, porque eu também tento me policiar. Por exemplo, às vezes a gente tá com um grupo de pessoas e a gente tá pensando em outras coisas, tá olhando o celular, e eu penso assim, cara, eu posso olhar o celular depois, eu posso pensar nessas coisas depois, vou prestar atenção aqui no que tá acontecendo agora, né? Só que é prática, é treino. Então, falando de novo de oratória, né, da escuta, é tudo treino. É quando você perceber que você está longe, você puxar. Então, comunicação é quando você perceber que ali não tá tão bacana, tentar fazer novamente. E aí é treino, é só a prática. E é por isso que nós estamos evoluindo o tempo todo, né? Então, isso é o bacana da comunicação, da nossa personalidade, porque talvez também a gente tenha desenvolvido isso por conta das nossas profissões. O jornalismo, né? Eu que trabalhei em redação. Em agência, pessoal que trabalha em agência de marketing, eu trabalhei em assessoria de comunicação com mais 10 pessoas. A gente precisa também, às vezes, dar uma desligada, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita gente falando, então se às vezes tu fica prestando atenção no todo, você não consegue... Embaralha tudo, né? Embaralha tudo. Meu Deus, uma mistura de tudo quanto é coisa, né? Exato, e aí confunde. Daí imagina, tô lá, escrevendo um texto, né? Entrevistei aqui a Grace, tô escrevendo e tal, e aí o David tá falando lá, e aí eu quero prestar atenção lá, mas daí eu já perdi aqui, aí tem outra pessoa falando, reclamando do ar, ou falando que tá passando na televisão. Tu vai? Então também é um elástico, a gente vai puxando e vai estreitando, né? Conforme a necessidade. Então, eu hoje tenho a habilidade de... Às vezes estou em alguma reunião, só que precisa resolver alguma coisa, eu estou ali resolvendo, mas eu estou prestando atenção na reunião também. Tem momentos que a gente não precisa estar falante, né? A gente às vezes escuta e aí pergunta, alguma coisa complementa. Então, só que é treino. Assim como também às vezes eu estou concentrada e quando eu me concentro focada naquilo, eu estou só naquilo... Mas eu tenho que deixar aqui num segundo plano, porque às vezes é alguma palavra que me chama atenção e eu sei que é comigo. Daí eu, opa, o que tá acontecendo? E aí tu volta. Só que nossa, a cabeça é uma coisa muito doida, porque né? o normal geralmente a pessoa tá fazendo isso e ela tá perdida, ela nem tá prestando atenção no que tá acontecendo. O legal é quando a gente consegue fortalecer essa habilidade nesse sentido, de como se deixa ali em segundo plano aquilo... Aí a gente volta para a atenção, né? Exatamente. Então, Mas já percebeu que isso também vai... Emocionalmente, quando tu tá bem, essa habilidade ela tá muito forte. E quando tu não tá muito bem, numa semana ou num dia que tu não tá muito bem emocionalmente, aí a gente não consegue... A gente perde o controle, né? perde o controle disso aí. Mas não só nessa questão de prestar atenção, tá? Aconteceu semana passada que eu tava com dor, tava com um episódio de dor, e eu consigo tolerar bem a dor, né? Quando às vezes tem alguma coisa, eu tolero bem a dor se eu tô com o emocional ok. Aí aconteceu uma situação que me tirou do eixo emocional, pô, aquela dor
Começou a me incomodar muito, porque ela estava incomodando. Quem convive comigo percebe quando eu tô diferente. Embora a gente, né, acabe dar uma disfarçada, mas a pessoa percebe. Só que assim, estava doendo, estava me incomodando, mas tudo bem, dava para fazer as outras coisas, porque a minha cabeça estava focada nisso. Quando veio uma questão que me desestabilizou emocionalmente, aí o meu racional se entregou. Daí eu falei, não, peraí, eu vou ter que dar uma descansada, porque agora eu não tô conseguindo. Nossa, tá doendo, tá doendo. E aí mudou o foco, né? Como é importante também essa parte do equilíbrio, e não é porque uma pessoa é racional que ela é o tempo todo racional, né? Uma pessoa emocional também tem, às vezes, os seus momentos, né? mais racionais, mais ativos, enfim. E isso que é legal, né? É que, na verdade, nós somos um pouquinho dos três. É só porque um tá no condicionamento ali no primeiro plano, que é o que vai mais carregar as nossas ações e reações no dia a dia, né? Exatamente, Mas, realmente, seja em equilíbrio, a gente vai estar usando com mais força um ativo ou um emocional, no caso que nós somos racionais, seja em desequilíbrio, a gente vai estar caindo. Por isso que no Inato a gente acaba aprendendo assim, ó, que principalmente futurista racional, a gente sempre está em busca desse elo perdido que é o nosso emocional. Por isso que a gente se conecta muito com qualquer curso ou teoria de inteligência emocional, porque a gente sempre está em busca disso, de se entender. Exato. Porque a gente nunca entende muito bem como é que está esse emocional. Enquanto pessoas como a Grace, ou como outras pessoas que a gente conhece, que são de grupos de comportamento emocionais, elas vivem isso 24 horas por dia, que é o que nos falta, né? A gente se pega em momentos da vida, não estou mais ligando para minha mãe, ai, aquele amigo, aquela amiga do passado que eu não vejo. As nostalgia que o futurista racional tem de vez em quando. Não, a Grace e outras pessoas emocionais que a gente conhece, tanto homens também, eles já vivem isso. Para nós, não, isso é esse elo perdido. E por isso que a gente correndo atrás, correndo atrás desse emocional, principalmente quando a gente está numa pegada muito workaholic, que a gente está trabalhando. Daí é interessante o quanto fica mais forte quando a gente cai em si assim e diz, caramba, faz tempo que eu não ligo para fulano, ou faz tempo que eu não converso. A gente acaba pensando que todo mundo sente isso e passa por isso. Não é todo mundo, não. Tem pessoas que não passam por isso em nenhum momento da vida, porque elas estão 20... Quantas pessoas São emocionais... presentes, isso. Né? Quantas pessoas emocionais eu conheço na minha intimidade que não fica uma manhã, ou seja, todas as manhãs está ligando ou para a mãe, ou para uma amiga, ou para um parente. Eu já sou totalmente diferente. Às vezes eu fico 2 semanas, 1 mês, 2 meses sem falar com pessoas que eu gosto muito, né? E quem é emocional, não. Ele tem uma prática de fazer isso todo dia. Todo dia tá mandando mensagem, rotina, aqueles bom dia com aquelas fotinhas e mensagens de... Tu vê que não quer dizer que nenhum racional, nenhum ativo faça isso, né? Mas é mais difícil. Eu faço, eu ligo pra minha mãe todos os dias, que eu sempre morei... Mas são condicionamentos que a gente cria. Isso, que eu sempre morei com os meus pais, né? Faz 5... Não. Oh, meu Deus. Faz uns 3 anos que a gente não mora mais junto. Só que meus pais são idosos e tudo mais. Então, sim. eu ligo todos os dias. Eu tenho um ritual, né? Eu saio do trabalho, quando eu tô dirigindo, eu ligo pra minha mãe. Porque eu aproveito o tempo para fazer 2 coisas. É muito característica nossa isso, né? Então, eu sempre ligo para minha mãe quando eu tô voltando para casa. Mas tem amigas que são minhas amigas há muitos anos, que às vezes a gente fica 3 meses, 6 meses, 1 ano sem se falar. E você vem uma saudade às vezes. Né? Isso, e porque assim, a gente acompanha, hoje com as redes sociais também tá muito fácil se relacionar, né? A gente acompanha, a gente sabe, fulano casou, fulano não sei o quê, fulano... Tipo, tem parente que eu não converso há muito tempo, mas a gente sabe o que tá acontecendo, né? Porque a gente acompanha. Mas tem as minhas amigas, e também são perfis diferentes e tudo mais, eu não sei identificar, não consigo identificar as pessoas da minha intimidade, os grupos emocionais não consigo. Mas é engraçado porque tem uma amiga que fazia alguns anos que a gente não se via. A gente se fala uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. E a gente se encontrou e é como se nada tivesse mudado. Sim. Então, isso é muito legal. E as minhas amigas aqui, dá para contar na mão, né, nos dedos, aquelas amigas que já são de caminhada longa. E também a mesma coisa. Às vezes a gente fica 1 ano sem se falar e quando a gente se fala é como se nada tivesse mudado. Então, isso também é
é muito bacana, mas de estar mais presente, de mandar mais mensagem, de provocar mais esses encontros é uma coisa que é uma inabilidade que a gente tem, né? E quem é emocional gosta de fazer melhorar. isso. É aquilo que eu tava falando, não quer dizer que todo mundo que manda aquelas mensagens de bom dia com agradecimento, iluminação, gratidão, não significa que todo mundo é emocional, mas de 10 pessoas que fazem isso, 7 ou 8 são emocionais. Eu adoro. Quando eu recebo, a Grace sempre me manda, eu sempre fico feliz. Só que tu vê, né? Agora até um defeito meu, eu poderia mandar novamente, porque eu sei que pra ti vai ser importante receber, mas eu olho aquilo, eu fico tão feliz, ai, que legal, não sei o quê. E eu entendo que ok, que é assim mesmo. E não é que eu não me importo, faz diferença, eu sempre vejo, ai, que bonitinho, não sei o quê. Só que olha como a gente é, né? A gente tem que dar até um puxão de orelha, porque o que custa? Tudo em dobro, ou mandar novamente? É que acaba, às vezes, absorvendo e eu incorporo aquilo e beleza. E a gente esquece, às vezes, de dar um retorno que seja, né? E é uma coisa para trabalhar. Então, na próxima eu vou mandar. Não, mas tá... Vou mandar. Não, até porque isso é que é legal. É que como ela conhece o Inato também, é isso que é bacana. Ela é um emocional que ela tá falando aqui, ó. Não, e tá tudo ok. Porque ela sabe que pra ela receber todo dia de volta a mensagem, vai ser mais se as pessoas forem emocionais. Porque para nós, pro ativo, é mais fácil a gente racionalizar isso. Caramba, isso deve ser importante para fulano, eu vou mandar. O ativo nem passa por isso nem na cabeça. Passa. Não, e é engraçado essas questões assim de realmente o emocional, a parte do demonstrar a emoção, eu sou uma pessoa assim que eu considero que eu consigo demonstrar, mas às vezes eu não demonstro tanto quanto eu poderia, né? Mas é uma característica minha. Eu e meu marido, a gente passou esse ano, então, por um processo de troca de carro. A gente está comprando um carro e a gente teve um problemão, assim, com o carro que a gente encomendou. Era para ter entregue no prazo de 3 meses. Aí não foi entregue. Spoiler, ainda estou sem carro, tá? Já vou contar. Então, não foi entregue. Depois, a concessionária prorrogou. Porque vai demorar mais 15 dias, mais um mês. E pra mim tava tudo bem, porque eles estavam me posicionando, vai acontecer tal coisa. Na verdade, eles não estavam posicionando, porque eles também não sabiam muito bem o que estava acontecendo, né? Mas se você, mas vai levar mais um tempo, vai levar mais um tempo. E eu falei, não, tudo bem, então a gente aguarda o tempo e aí a gente vê. O meu marido, que tem um perfil que eu acredito que seja diferente do meu, ele tava, assim, muito chateado porque aquele carro não veio no prazo. Ele ficou muito decepcionado porque foi enrolando e aquilo foi deixando ele muito chateado com a situação. Porque para ele o emocional pegou mais. O meu eu liguei ali, não, vamos esperar então o período, daí a gente toma uma decisão, daí depois teve mais um prazo, então vamos esperar mais um pouquinho. E que daí a gente vê como são diferentes, né? Se ele for da base natural ativa, falta de comprometimento. Isso para os ativos é uma das coisas... É tão importante quanto o ar que a gente respira, é o comprometimento das pessoas, é a palavra dada. O combinado não sai caro, né? Isso. Então, assim, mesmo que ele esteja ciente de que uma coisa vai acontecer, mas só de não ter sido cumprido com o combinado, já é uma coisa que mexe com o ativo. E se tiver enrolação, nossa, daí tira Nossa, tirou ele do sério, assim, porque daí... E era sempre uma desculpa e tal, e ficou... E vai provocar nos ativos uma irritabilidade. E aí eu, como sou mais racional, falei, não, tudo bem, vamos esperar mais um pouco pra ver o que acontece. Só que assim, no terceiro e quarto que o negócio não tá indo, daí também já... Sim, vai gerar uma chateação. Né? Então daí quando a gente também toma a decisão, não quero mais, não quero mais. Tanto que a gente acabou cancelando, né? 5 meses e 0 carro e depois acabamos partindo para outra. Em breve estarei rodando aí de carro novo pela cidade. Mas de táxi. Não, a gente tem ainda o nosso carro, né? Que já tá 12 anos. Tá. Né? 12 anos eu ando no mesmo carro, mas a gente tá juntos, a gente já tá juntos há 6 anos. Eu e meu marido, então é o primeiro bem assim que a gente adquire juntos. Que legal. E hoje a gente comprou um carro novo, que ainda não tá conosco. Tô super feliz, só que se você olha pra ele e olha pra mim, você vai dizer que ele comprou um carro novo. Eu tô assim só. Mas quem me conhece sabe que eu tô muito feliz, que é uma coisa que a gente esperava assim há bastante tempo. Hoje foi. E é engraçado, porque ele consegue demonstrar muito mais, mas eu tô assim pulando por dentro. Sim, mas a gente tem
uma frieza, que às vezes até Isso incomoda que é mais algumas difícil pessoas, né? Então, daí o que eu falo? né? Eu fico falando para as pessoas, porque o carro tem isso, tem isso, tem isso. É a minha forma de comemorar, né? É a minha forma de demonstrar que eu tô super feliz. Eu acabo falando dos atributos técnicos do carro. Então, assim, mas eu tô muito feliz. Só que é engraçado, porque às vezes ele pergunta, tá contente? Tá feliz? Eu falei assim, eu tô muito feliz. É que não vai ficar toda hora ali, né? Só que a nossa felicidade é um pouco diferente, né? A forma de Pra nós demonstrar. racionais, é lógico que ninguém é igual a ninguém, mas às vezes até estourar champanhe e brindar é uma coisa meio que... Tá, vamos fazer. Tá. Mas pro Tipo... racional, tipo... Sim, a gente sabe da importância, mas a carga para um emocional fazer um brinde e tal, nossa, até energético e tal, é muito diferente. Não, e eu acho que assim, vai dar aquele uou mesmo na hora que eu sentar no dirigir, carro, né? Que dirige, daí vai dar o... Tá no dia a dia. Exatamente, porque daí, concretizou. Eu mereço, aí vai vir essas, né? Então, assim, mas Uma meta já cumprida, contando né? pra vocês aí, já vai vir um carrinho novo, então tô Legal. muito feliz, mas vou ficar bem mais feliz dirigindo Parabéns ele. pra vocês, né? Parabéns pela conquista. Né? Não, e esse ano eu falo que eu zerei a vida esse ano, assim, né? Porque a gente sempre faz um mapa dos sonhos, assim, do que a gente quer realizar. Então, esse ano eu queria, queria continuar, eu fiz um mapa meio que empresarial, assim, né? Da empresa e tudo mais, que era a amplitude... dando treinamento, a gente está dando treinamento, aumentando clientes, a gente conseguiu mais clientes, vocês, inclusive, são nossos clientes, que a gente adora atender. E tinha algumas metas ali, eu queria muito comprar um notebook novo para trabalhar, para ferramenta de trabalho. Então, comecei o ano ali comprando um notebook novo. Nossa, foi a realização, assim, estava muito feliz. Aí vi que não integrava muito bem com o celular que eu tinha, daí já fui lá, troquei de celular. Aí eu tenho cirurgia bariátrica, né? Então eu tinha. A gente vai falar também. A gente já vai emendando, né? Então eu tinha, porque assim, eu emagreci 34 quilos, 35 quilos e tinha uma sobra de pele. Que é claro que eu desejo sempre melhorar, né? Aquilo ali não estava tão legal, mas não é uma urgência que eu tinha na vida. E esse ano surgiu a oportunidade de fazer cirurgia, acabei fazendo. Então, já tô também com a barriga aqui certinha no lugar. Já pro verão, né? E o carro, assim, que também era uma coisa que... mais pra frente, daqui uns anos. E também concretizou esse ano. Então, esse ano, assim, minha vida... De conquistas, né? De conquistas. Colheitas, né? Vamos falar assim. É claro que sempre, às vezes, tem alguma coisa ou outra que não sai como a gente planeja. E que bom, que se fosse tudo também do jeito que é planejado, a gente não se desafiaria, né? Mas, assim, eu tô emendando uma coisa boa atrás da outra. Isso é muito, muito bacana. A cirurgia tu fez no ano passado? A bariátrica eu fiz Eu tô com 1 ano e 8 meses de cirurgia, né? Fiz no ano passado, cirurgia bariátrica. Depois que estabilizou meu peso, aguardei 6 meses. E aí o médico falou assim, não, esperando 6 meses, já tá estável, pode procurar para fazer a correção, né? A abdominoplastia. Pensei, beleza, vou marcar uma consulta aí para ver, para começar a pensar e tal. Marquei a consulta, a médica já me passou tudo que tinha que fazer, já autorizou. Teve que fazer o acompanhamento psicológico também? Sim, com certeza. Tem, né? Inclusive, para quem passa por esse tipo de endócrino cirurgia, é um acompanhamento multidisciplinar. Então, para quem é paciente, né, de cirurgia bariátrica, é fundamental. O mais importante, inclusive, é o acompanhamento psicológico, principalmente para quem tem compulsão alimentar, né? A obesidade, ela acontece por vários fatores. A compulsão alimentar é um deles. Então, a pessoa ela tem que estar consciente da nova vida que ela vai precisar adotar novos hábitos, senão a cirurgia não se sustenta, né? E, infelizmente, uma das coisas que acontece é que os pacientes, eles fazem 2 consultas, que é para ter o laudo que está apto a fazer a cirurgia, e abandonam. E aí, se aqui não está bem, o corpo não funciona, né? Mas é um acompanhamento multidisciplinar com endócrino, com o cirurgião. Até porque a maioria de nós que chegamos assim, eu digo por mim também que até o ano passado estava numa obesidade também. Quando a gente chega, a gente sempre tem uma justificativa que a gente não tem a compulsão alimentar, né? A maioria das pessoas que eu conheço que estão muito acima do peso, mas eu mal como, eu como 2, 3 vezes por dia. Eu como pouquinho, mas um pacote de bolacha, um saquinho de amendoim. É muito açúcar e muita caloria durante o dia, então você fica beliscando ali, por mais que você não coma 2 pratão de comida, ou não coma 4 pãozinhos de manhã, eu nem como de manhã. Tá, mas é exatamente por isso,
você não come os nutrientes que tem que comer, e quando come, só come açúcar. Sim. Se vai comer, só come macarrão, ou só come trigo, ou só come besteirinhas, amendoim, por exemplo, extremamente calórico. Muito calórico. Suspiro. As pessoas acham, vou comer só um pacotinho de amendoim, um pouquinho. É Gente, extremamente é uma bomba, calórico. Então, assim, só para deixar Topa claro tudo, que Sim. esse acompanhamento que tu estás falando, quando a gente fala de compulsão alimentar, não é só de quantidade de alimento, mas é sim os alimentos errados que Qualidade, se come, né? né? A qualidade, né? Isso, e é muito importante, que nem eu tava falando, né? O endócrino, o cirurgião, nutricionista, psicólogo, porque tu tem que estar em equilíbrio, então teu metabolismo tem que estar funcionando bem, o cirurgião tem que fazer o acompanhamento para ver se a cirurgia, né, deu tudo certo e tudo mais. O nutricionista, porque tu precisa aprender a comer direito ou adequar as necessidades nutricionais. Quando a gente fala de nutricionista, de dieta, não é regime. Regime é diferente de dieta. Dieta é uma alimentação balanceada. Então, tu precisa acompanhar o psicológico, porque muito comum as pessoas falam, a gente opera o estômago, não a cabeça. Então, se a cabeça não tiver acompanhando toda essa mudança, não vai, a pessoa vai começar a se sabotar. E aí entram outros fatores de risco. Para quem tem compulsão alimentar, que às vezes a pessoa diz que não tem mesmo, mas às vezes diz que não tem e por aí vai, acabam desencadeando outros fatores, porque a comida ela não vai mais caber tanto. Tu vai querer comer, vou querer comer agora dois lanches, não vai caber às vezes 1/3 de um lanche, metade de um lanche. Se a pessoa for muito insistente, até cabe um inteiro, né? Não deveria. Mas ficar passando mal depois. Ficar passando mal, mas a pessoa, às vezes, ela acaba ficando compulsivo em outras questões. Aí entra o vício no álcool, porque líquido cabe melhor. Vício em jogos, que é muito comum. Principalmente agora, que é tudo betting, né? As pessoas estão apostando em tudo. É uma compulsão, é uma forma de externalizar aquele vício, né? O meu vício esse ano está sendo de conquista, né? De coisas boas. Coisa boa. Mas é que realmente a gente precisa estar bem alinhado para que seja bem sucedido. E aí consegui fazer também a minha cirurgia, né? A correção. Estou muito feliz. Que essa cirurgia agora é abdominoplastia, né? Abdominoplastia, porque como a gente elimina 35 quilos, às vezes fica uma sobra de pele, né? Não era nada que me impedisse de fazer coisas, ou usar roupas, ou usar biquíni, enfim. Mas, esteticamente, dava para melhorar. Sim. E é uma sequela, né, da obesidade. Então, surgiu a oportunidade, foi tudo muito rápido. Nossa, foi muito rápido. E aí, eu incorporei isso, fui... Também muito alinhada de tudo que eu ia passar, que eu precisava. Até a gente estava conversando aqui se eu já estou liberada para tudo, né? Estou liberada, mas a gente vai com cautela em algumas coisas, porque sabe o quanto é importante. A gente olha aqui, a cicatriz está fechada, ok? Mas por dentro tem muita mudança, né? Então é muito importante a gente também ser consciente das coisas que a gente não consegue enxergar. E isso entra a habilidade do inato para todos os fatores da nossa vida, né? Principalmente porque, como futurista racional, uma coisa que tu vai ter que entender que tu vai ter que viver é com essa ansiedade das coisas que estão para acontecer, né? Então, assim, isso é uma coisa que faz com que muito futurista racional, cada grupo de comportamento vai ter seu gatilho, né? Mas as nossas compulsões estão ligadas às nossas projeções daquilo que está para acontecer. Então, a nossa ansiedade está muito conectada com coisas que não aconteceram ainda. Então, quanto mais valor a gente vai dando a isso, e aí se a gente fuma, ou se a gente bebe, ou se a gente come açúcar, aí é nossa compulsão, porque a gente está naquela ansiedade... ou de uma compra de um carro, ou de um projeto de um cliente que vai entrar. Por isso que o mental tem que estar forte. Exatamente. Quanto melhor a gente se conhecer, mais fácil vai ser a gente criar uma disciplina, né? Porque aí é que tá, para quem está vindo da obesidade, a motivação, você consegue se motivar. Eu até ia pedir depois, quando eu terminar de falar, para passar teu Instagram. Porque o teu Instagram, pessoal, tem esse acompanhamento, né? Então, Sim. não sei, pode passar esse teu... Sim, sim. Principalmente para as mulheres que queiram ver. Eu achei tão interessante quando eu te adicionei. Falei, caramba, que diferença, né? Da Suelen do ano passado para agora. E dá para ver em ti mesmo, quando a gente conversa contigo. Eu não te conhecia antes, né? Mas o quanto tu tá empolgada com esse processo, né? Porque hoje tu tá com a academia, tá com a alimentação, enfim... com essas conquistas, sucesso, nossa, para futurista ter resultado, ver os resultados chegando é muito legal, muito legal. Não, e realmente eu criei o perfil, a Bari da Sul com H no final, a Bari de A bariátrica, né, a Bari da Sul, e ali eu criei porque, assim, primeira coisa, tem muita desinformação sobre o assunto.
E esse é o principal problema da cirurgia bariátrica, que as pessoas não entendem o que é e ficam problematizando sem saber como ela traz benefícios, como ela muda a vida das pessoas para o positivo, que foi o meu caso. Então, eu criei esse Instagram para compartilhar informações da minha rotina. E as pessoas falam assim, mas tu consegue comer isso? Gente, eu como de tudo. Claro que em quantidades, menor, porções adequadas, mas eu como de tudo, é normal. E até é engraçado que às vezes eu coloco lá as frases que não devem ser ditas a bariátricos, né? Que a pessoa, uma coisa muito comum, se tu tá em alguma festa, assim, principalmente reunião de família, né? Reunião de família é onde acontecem as coisas, as frases vêm, né? Aí tu tá comendo, sei lá, tem a sobremesa, você vai lá comer a sobremesa. Alguém sempre vai olhar assim, mas tu pode comer doce? Tu já consegue comer doce? E depois de um ano ainda tem alguém que sempre vai... E daqui a 10 anos, 20 anos, vai ter sempre alguém que fala isso, né? Então, eu compartilho ali para as pessoas verem que não é um bicho de 7 cabeças. Tu tem que ter disciplina, com toda certeza. Eu como errado, me permito comer algumas coisas diferentes. Claro, isso não pode ser regra. Isso, aí é que entra o papel da nutrição, né? Uma vez que O a gente equilíbrio, aprende a lidar com a Porque nutrição, senão daí tu vai a gente percebe... jogar tudo aquilo que tu fizesse fora, né? Exatamente. É porque a gente percebe que pode comer o doce, que pode comer a sobremesa, mas existem momentos e escolhas que a gente vai fazendo durante o dia, durante a semana, né? Exato. Então, o X está em encontrar esse equilíbrio. Então, ali eu compartilho, porque assim, gente, quem que acorda assim, que vontade de ir pra academia? Não é uma coisa que tá na gente. A gente, às vezes, pô, tá friozinho, tá chovendo, tá um dia muito quente, a gente quer dormir mais um pouquinho, a gente quer fazer outras coisas, né? Só que a gente precisa buscar. E quando a gente vai e consegue treinar e tudo mais, aquilo dá um ânimo, né? É fisiológico. Realmente a endorfina, ela motiva a gente. Só que o até chegar lá, a gente tem vários bloqueios. Então, eu compartilho ali a minha rotina. Hoje, inclusive, não consegui treinar, porque fui comprar um carro hoje de manhã. Trabalhei, fui para casa, vim para cá. Então, não vou conseguir hoje horário. Mas eu tô sentindo falta, eu queria ter ido. Só que assim, talvez se eu tivesse me organizado melhor, eu poderia ter ido. Hoje foi falta de planejamento. Até porque a chuva também desandou. Meu marido tá com o carro, que não é o novo ainda. Mas então, eu poderia ter me organizado melhor. Não vou, vou ficar me culpando. Ai, não, já não fui hoje, não vou amanhã. Não, então amanhã eu volto e tá tudo certo. A gente vai, né? Aquela história do chuta o balde, busca o balde, que a gente não pode ficar metendo a bicuda no balde o tempo todo. E uma hora a gente não consegue pegar mais ele, né? Então, a gente não pode tornar os hábitos que não são tão bons rotina. A gente tem que trazer coisas boas, né? Que se torne rotina a alimentação saudável, que se torne rotina a prática de atividade física. E que tá tudo bem, às vezes, tu folgar um dia, tu comer uma besteira. Ontem eu fui no Beto Carreiro. Vocês acham que eu consegui seguir a dieta no Beto Carreiro? Não. Mas tá tudo bem, isso não desabou no dia de hoje, que eu já me alimentei certinho e tudo certo. E eu não vou ficar, ai meu Deus, agora eu vou engordar 5 quilos, porque ontem eu comi bolacha no Beto Carreiro. Claro, não comi um pacote de bolacha sozinha, né? Comi algumas bolachinhas, mas tá tudo certo. E a questão do equilíbrio, né? Achar o equilíbrio e também não ficar, agora isso aqui deu errado, acabou, não é pra mim, até porque cada pessoa etc. vai compreender diferente, né? Tem pessoas que entram assim numa gana de tipo, não, agora eu vou viver o mundo fitness. Tem gente que assim, faz a cirurgia e tira o doce, fritura, etc., pro resto da vida. Eu acho super bacana. Eu gostaria de ter tirado também 100%. Mas não é uma prática, eu não fico comendo o tempo todo a fritura, mas, poxa, às vezes vou num restaurante, tem um bife à milanesa. Cara, um bife à milanesa. Vou comer. E tá tudo certo, isso não vai estragar o meu processo. Mas tem gente que daí, se alguém oferece um docinho, nossa, é uma ofensa, né? Eu, por exemplo, eu tirei o refrigerante. Eu tirei o refrigerante da minha alimentação, né? Poderia tomar um refrigerante, fazer uma escolha melhor, um refrigerante zero, mas eu optei por não tomar mais refrigerante porque eu gostava de tomar refrigerante. E é um inimigo silencioso, porque tu olha assim, é um copinho, é uma latinha ali de refrigerante e tal. Isso aqui não é nada, só que é uma bomba, né? Então, eu poderia optar pelo zero, mas em algum momento, se não tiver o zero, daí eu vou acabar tomando aquele, aí eu entro de novo. Então, eu escolhi não tomar.
Assim como tem as pessoas que escolhem não comer açúcar, não comer fritura, etc. Só que assim, eu vou me permitir comer outras coisas. E tá tudo bem quem quer tirar, e tá tudo bem quem quer manter o equilíbrio. Sim. Cada um tem que achar o que é Sim. melhor e que faz mais sentido para si. E é claro que o principal de cirurgia bariátrica, de relacionamento com pessoas, de trabalho, é a gente curtir o processo, né? É a gente curtir as mudanças, as coisas boas, não ficar focando. Problema, dificuldade vai ter em todas as áreas, em tudo. Saúde, vida, trabalho, Brasil, mundo, sempre tem dificuldade. Só que a gente não pode ficar olhando só pro que é ruim e focar naquilo como se aquilo fosse o fator principal. A gente tem que buscar as coisas boas, apesar das dificuldades ou das coisas que não são como a gente tinha planejado ou esperava. Porque Né? senão se torna tudo muito cansativo, né? Imagina lá no início da bariátrica, o processo de recuperação, os primeiros meses tendo que comer, tudo muito difícil, assim. Por isso que o mental tem que estar fortalecido, né? É. Então, assim, isso que tu acabou de falar é essencial, porque os dias vão passando e principalmente quem tem, assim, a ansiedade de tipo, poxa, a gente construiu, né? Ninguém chegou a 120 quilos ou a 100 quilos da noite pro dia, né? Mas existe uma certa ansiedade para que aquilo... Né? Que as pessoas querem sair do centro cirúrgico já no shape certinho, né? Até tem uma piada comum no ramo bariátrica que... como assim sair do centro cirúrgico e tô com o mesmo peso que eu entrei? Porque não é assim, né? Você vai conquistando peso ao longo da vida e para diminuir também. Às vezes tem seguidora, acabou se tornando uma rede de apoio, agora a gente já tá até com mais de 3 mil seguidores e é muito legal trocar essas experiências, porque quando tu vê que o outro já passou e como ele fez para lidar, fica muito mais fácil. Mas tem seguidoras que falam assim, eu só perdi 20 quilos no meu primeiro mês. Só? Meu... É Só bastante, 20 quilos, né? gente. É muita coisa, né? 20 quilos. 20 quilos é muita coisa. É porque às vezes a gente tá falando aí de pessoas que tinham 120, 130 quilos, né? Eu tinha 92 quando eu fiz a cirurgia. Então, no meu primeiro mês, eu não perdi 10 quilos. E isso não significa que eu não vá chegar no meu peso ideal até o término do processo, né? Eu tinha a meta de estar ali com 60 quilos. Hoje eu peso 56. Então, assim, foi além, mas porque pro meu corpo cabia 56, é que eu não imaginava que eu ia chegar, né? Inclusive, quero aumentar peso porque quero agora transformar em massa muscular, Massa magra, né? Em massa Sim. magra. Então, tem gente que começa a engordar, tô fazendo academia, tô engordando. Não, você está criando músculos. Músculo pesa mais do que... Sim. Não é que pesa mais que banha, né? 1 quilo de banha e músculo tem a mesma coisa, mas o volume é diferente, isso é né? o que aconteceu comigo. Eu, do ano passado para esse, eu perdi 30 quilos, depois eu ganhei 8, mas é porque eu ganhei 6 quilos de massa magra, por causa da musculação, né? E aí, para quem fica só olhando Balança, a balança, desespera. quando faz a musculação, tu não pode olhar mais balança. Não. Porque tem que olhar medidas, que daí vai mudando. E é bem isso. Daí a pessoa vem e fala assim, eu só eliminei 20 quilos no meu primeiro mês. Será que só eu vou 20? chegar? Daí eu falo assim, tá. Ou então, o tal do efeito platô. O efeito platô é quando a gente para, né? Quando não... Tu continua fazendo, mas não diminui, tu não vê mudança. E assim, o efeito platô é uma coisa assim de tipo 2, 3 meses sem nenhuma mudança. Que eu também passei, porque faz parte do nosso corpo. Ele é tão inteligente que ele tenta se manter, né? Então ele acaba segurando energia e tal, pra que ele pensa, pô, o que tá acontecendo aqui? Tá indo, não tá vindo mais? Tem alguma coisa errada, vamos dar uma segurada. Então teu corpo também demora pra entender o que tá acontecendo. E às vezes a pessoa assim, tipo, a pessoa se pesa todos os dias. Tá uma semana que não mudou nada na balança, a pessoa já fala assim, tô no platô, não tá funcionando, minha bariátrica deu errada, tem que comer menos, e não é assim, tá? E aí eu sempre pergunto, tá, mas como que tá as tuas roupas? Sentiu alguma mudança? Tá mais folgadinha, minha calça já não tá servindo. Então é isso, o peso, o número é só um número. Você tem que ver os outros fatores, né? Não, meu peso continua ali, mas, pô, agora eu tô conseguindo dobrar a perna, então é sinal que a tua mobilidade tá melhorando, né? Tu já tá tendo uma diminuição ali, porque quem tá muito acima do peso realmente não consegue, né? Eu, quando usava jeans, por exemplo, e tênis, pra amarrar o tênis, às vezes eu conseguia dobrar a perna e tal, mas assim, tô andando na rua, desamarrou o tênis, gente, era uma luta, era muito desconfortável, aquilo machucava. Então, são coisas que, para quem nunca passou por isso, talvez não entenda o quanto isso é complicado. Mas também eu entro daí num papel de tentar
trazer uma tranquilidade para quem está no meio do processo, porque a gente é imediatista. A gente vive a geração Netflix, né? Quem está assistindo um vídeo, às vezes, no YouTube, passa o comercial. Meu Deus, o comercial... A pessoa quase infarta ali. 5 segundos, né? 5 segundos, né? Então, porque corta... Ao ponto de eu ter assinado o prêmio, porque eu acho horrível esses 5 segundos. Corta a vibe, né? Mas é que isso a gente quer e é na hora que a gente quer. E eu acho que agora não tem mais volta, tá? É. A nova geração já nasceu com... Não é com aquele computador Windows que você ligava 6, 7, 8, 10 minutos depois, aí não tem que ser tudo instantâneo hoje em dia. Hoje nem desliga mais, né? Que antes lá o seu Windows está sendo desligado e tu ficava ali esperando, olhando pra telinha, daí desligou, que daí tu podia apertar os botões, aquela coisa toda, né? Hoje em dia, notebook, quem que desliga notebook todos os dias? Eu desligo. É que se tu só tampar, ele vai entrar em Ele stand-by. entra em vou lá e desligo. stand. Então, mas que, né, são... Porque senão vai estragar, eu acho, né? Sim. É, é que nesse, ó, por exemplo, o próprio carregador. Uma coisa, eu e meu marido, a gente tem diferente, né? Se eu deixo, às vezes eu deixo o celular carregando, terminou, eu não tô perto, tá tudo bem, deixa lá. O meu marido não, ele já quer tirar. Hoje, quando o celular carrega, ele para de carregar automático. O equipamento, ele já é inteligente o suficiente para entender que já deu a carga e ele não fica mais alimentando como se fosse para carregar, né? Isso dá para pesquisar na internet, etc. São transições tecnológicas que a gente mesmo tá meio que, tipo, o que acontecia no ano passado já não Já é mais. mudou, Já mudou. Então... A tecnologia, ela tá muito acelerada para esse nível de pessoas que vivem o automático. Exatamente isso que tu tá falando. Ou seja, a gente ainda tá preso de achar que tá gastando energia. Exato. Não tá gastando. Ele trava, ele para. Ele trava, Só que daí é legal alguém que já passou por isso e dizer assim, não vai continuar consumindo energia, ele vai parar. Por isso que entra o meu papel de dizer para quem tá passando por isso, calma, você vai conseguir chegar lá. Mantenha a constância, mantenha o foco, a disciplina. E não fica, porque a minha balança não tá baixando e o peso. Não fica focando nisso. Foca, então, a balança tá aqui, mas a minha calça tá mais larga. Eu tô conseguindo caminhar mais tempo. Eu tô conseguindo dar uma corridinha na esteira. Enfim, essas vitórias. E foi isso que eu me condicionei a pensar. Claro, pelo conhecimento que eu tenho lá da psicologia, né, da pós, eu estudei bastante psicologia, estou sempre procurando atualização, inteligência emocional, etc. E é claro que o Inato entra nisso também, porque eu não consigo identificar tão bem as pessoas. Mas como é que foi? Mas a linha eu abriu, me identifico, A linha abriu quando tu conheceu e teve esse choque de tipo... Caramba, olha esse conhecimento, que interessante. Isso, porque primeiro eu pensava que eu era um outro tipo de comportamento. Eu achava que eu era ativo, porque aquela coisa assim que tem muito do ativo, né? Que gente lerda é irritante, né? Eu tinha muito disso, só que eu não explodia. Eu pensava assim, não, peraí, então calma aí, que tem um racional aqui falando também que tudo bem, a pessoa irrita, mas ela tem o tempo dela. O tempo dela é diferente do meu, então tem que respeitar e tal. Daí eu pensei assim, tá, peraí, que acho que um racional, então, fala um pouquinho mais alto. Então, eu comecei também a entender por que eu fazia algumas coisas, né? Quando eu descobri ali o meu perfil, claro que eu só fiz o primeiro por enquanto, mas já me veio um mundo de descoberta, né? Porque ficou mais claro para mim alguns gatilhos que eu tinha, algumas ações, ou por que eu fazia algumas coisas, né? Então, realmente, é uma ferramenta fundamental. Hoje, em atendimento ao cliente, isso também auxilia muito, porque a gente sabe que as pessoas têm tempos diferentes, então eu me sinto muito mais bem preparada para conversar com pessoas diferentes, porque nem todo mundo precisa pensar da forma que eu entender da forma que, para mim, faz todo sentido. Então, a gente vai se desafiando também a transmitir o conhecimento, a informação, para pessoas que pensam e... né, tem um comportamento completamente diferente do nosso. É até engraçado, porque eu e minha sócia, a gente tem perfis diferentes. Eu não sei qual que é o perfil dela, ao certo, mas a gente tem perfis diferentes. E eu já entendi como que funciona o cérebro dela, né, o mecanismo dela. Então, quando tem alguma situação, eu já falo assim, vou já te passar essa informação para tu ter o tempo de processar. Porque, para mim, é o papum, mas para ela, algumas coisas têm que ser respondidas antes de chegar no papum. Então, eu já... dou a deixa ali para ela ir se ambientando com aquela informação e aí a gente fazer alguma coisa. Então, nas relações profissionais e humanas também, né? A gente está sempre lidando com outras pessoas, contribuiu muito. Principalmente porque eu me conheci melhor. E essa é a ideia, né? Muitas pessoas vão para o Inato para conhecer as outras pessoas que estão ao seu redor, né?
Mas a ideia é a gente se conhecer, na realidade, Pra gente né? saber lidar com o outro. Isso, e aí no segundo ponto, no segundo momento, tu vai ver quando tu repetir o curso de novo, não é curso, mas a gente, enfim, quando tu estiver lá No nos popular, encontros, né? de novo, tu vai perceber que mudou as pessoas, mudou o instrutor, já muda, ou seja, o conhecimento teórico é o mesmo, ele é um só, mas muda toda a atmosfera, que vai depender das perguntas, vai depender do instrutor, o que ele vai naquele momento se aprofundar um pouco mais em explicar. Pode ser o mesmo instrutor, mas ele pode tá numa outra vibe que agora ele quer explicar uma outra situação. Então é tão rico isso porque a gente nunca repete. Na última turma de terça-feira que estava tendo em Blumenau, a pessoa falou que tinha feito 11 vezes. E ela falou assim, mas nenhuma das 11 foi igual. Foi sempre um aprendizado novo, porque por causa do grupo de comportamento dela também, em cada momento que ela teve ali, ela estava querendo alguma coisa. A percepção mudava, né? Isso. E teve uma outra pessoa que deu um feedback que ela tinha feito há 11 anos, 8 anos, não, 11 não, 8 anos atrás. E ela tinha feito há 8 anos atrás. Então, para ela, a percepção era diferente, porque ela estava muito jovem, com 19 anos de idade, e nesse momento agora ela estava querendo uma outra questão na vida dela. Ela estava mais preocupada com o profissional, onde naquela época não. E até a própria maturidade que ela falou que estava tendo agora nos relacionamentos dela. E aí isso é bacana, porque, ou seja, a gente também muda com o tempo, né? A gente está sempre evoluindo e buscando se melhorar, né? Aquela história do metamorfose ambulante, né? Nós somos, Nossa, a gente isso está cabe sempre muito, mudando, né? O tempo Sim. todo. Então, isso que é muito bacana, porque realmente, quando a gente busca esse tipo de conhecimento, às vezes a gente quer para entender as pessoas ao nosso redor. Só que a gente acaba esquecendo que se a gente não se entender, a gente nunca vai entender o outro, né? Primeiro a gente tem que olhar para o eu, para depois poder olhar para fora. Então, realmente, comportamentos que eu já tinha e eu nem imaginava por que eu tinha, ficaram muito mais claros depois que eu tive, né, acesso ali à descoberta inata. Claro que eu tô só no começo da jornada, ainda tem muitas aí para evoluir. E é claro, daqui a um tempo, ano que vem, ou agora esse fim de ano, se eu fizer novamente, porque eu fiz lá no começo, lá em abril, vou ter uma percepção, um insight diferente, né? Porque a gente está sempre evoluindo. E eu realmente indico a ferramenta, eu gostei muito. Nossa, foi muito bacana, porque deixa um pouquinho mais claro, né? Esse mundo que a gente vive. E assim, não é também de sair assim, fulano é tal, Beltrano é tal, Ciclano é tal. Não é tu colocar as pessoas em caixas. É tu entender que, não, peraí, essa pessoa aqui, ela tem algumas características. Isso aqui vai ser importante para me relacionar com ela. Então, tu já vai por aquele caminho. A gente começa a... Não é necessariamente a palavra tolerar, mas a gente acaba entendendo, né? entendendo e respeitando melhor as diferenças, né? Aquela coisa assim, mas fulano, meu Deus, fulano é assim, ai, que irritação. Não é o jeito dele e tá tudo bem. Como que eu posso fazer pra gente conseguir evoluir, né? Todo mundo tem que ceder um pouquinho, não é também... Bom, se bem que tem alguns perfis que dificilmente cedem, né? Sim. Mas aí é o papo para outro podcast. Porque o legal é isso, é porque a gente percebe que quando a gente fala em respeitar, é perceber que é quase como se fossem universos diferentes, né? Por isso que nunca vai conseguir colocar numa caixa. Porque vão ter grupos de comportamentos que conseguem passear e viver no universo de outras pessoas e tá tudo bem. E tem uns que são mais... É como se fosse mais... menos maleável. Então, são pessoas que até são caricatas no nosso dia a dia. Todos nós temos ou um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um irmão, ou nós somos aquele grupo de comportamento que a gente é mais linha reta, assim. É certo, é certo. Se não tá certo, então tá errado. Não. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar em cima do muro. Todos nós conhecemos alguém assim. São pessoas que não ficam em cima do muro, são pessoas mais inflexíveis. E não tem nada de errado nisso. Tem aquela pessoa que trabalha, para quem está trabalhando em indústria ou comércio, aquele funcionário que ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Você não vê ele reclamando do que está todo mundo reclamando. É aquela pessoa que é extremamente correta, ou aquele pai ou aquela mãe que você tem, que por causa das enchentes que aconteceram nos anos 80, elas gostam de ter um rancho, um monte de coisa guardado, que gosta de sempre dizer assim, tá vendo? Quem guarda tem. E não tá nada de errado nisso. Não existe o certo ou o errado. Agora a gente acaba achando que ou todo mundo pensa desse jeito, ou eu nem sabia que... agora que o David falou isso, realmente, o meu pai é assim, ou eu sou assim. Eu sou uma pessoa mais... Eu preciso de um certo tempo para confiar nas pessoas. Então, isso é que é legal que o Inato... A gente tá lá para se conhecer,
mas a gente acaba também aprendendo a entender que as outras pessoas que estão no nosso convívio, por isso que tu falou ali, lógico, é um pouquinho mais difícil a gente já identificando só numa primeira apreciação, mas por causa do nosso grupo de comportamento, tá? Só para deixar claro. Futurista Racional, um dos 12 grupos naturais de inteligência, nós nascemos para quase 100% das coisas que Papai do Céu ou que o universo colocou. Parece que a gente é bom para tudo, tanto que nós somos o grupo de comportamento que a gente sempre vai ter a sensação que a gente podia ser DJ, contador, jogador de futebol, isso, aquilo. Parece que a gente nasceu para várias coisas, mas a gente tem uma inabilidade, que é perceber o outro. Então, a gente consegue fazer isso quando a gente foca e estuda. Então, eu vou me aprimorar na psicologia, vou me aprimorar no comportamento humano. A gente melhora essa inabilidade. Mas e as pessoas que não têm acesso a esse recurso, né? E já nascem com essa habilidade? Sim, então, também. assim, tem pessoas que já têm a habilidade de olhar e sentir e perceber o outro. Sim. A gente nasceu sem esse recurso, mas a gente consegue fortalecer ele. Mas a gente precisa de esforço para isso. Quando a gente cai no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não está percebendo muito as outras pessoas. Então, assim, só para deixar claro que essa impressão que tu teve de tipo, poxa, foi legal porque eu me conheci, mas eu não consigo identificar os outros. Sim, é isso aí, futurista racional. Bem-vindo ao nosso mundo. Tô da no lugar dificuldade certo. de reconhecer os outros. Esse é o perfil, Já tem outros grupos de comportamento que vai lá no Inato e pensa assim, caramba, isso vai me ajudar, mas eu já sei. Eu chego no trabalho, já sei como minha colega tá, como meu chefe tá, já percebi que só pelo jeito que ela tá olhando ali, ela não tá bem, brigou com o marido hoje. Então tem pessoas que têm essa habilidade. Isso eu tenho um pouquinho, sabe? Eu falo que meio que eu consigo ler a Porque tu começou a observar. A energia das pessoas. Isso, Mas é a observação. Exatamente. Que é uma habilidade que tu tem. É porque, assim, como eu não sabia o que tá acontecendo, eu tive que prestar atenção em detalhes. Então, assim, olhando, se a Grace não tivesse legal, eu ia falar assim, depois, Grace, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Porque a gente já consegue perceber, assim, né? Mas, realmente, é porque, como tá tudo ok, eu tive que buscar formas de entender aquilo. Então, isso eu consigo ler. Se a pessoa não tá legal, às vezes aconteceu alguma coisa, tá meio desalinhada, eu falo que eu consigo meio que ver a energia da pessoa. Sim. E realmente, às vezes, se aconteceu alguma coisa, etc. Só que pelo recurso da observação. Como não é uma habilidade natural minha, eu precisei desenvolver. Por isso que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, né? Motivação e banho tem que ser diário. Então, eu vou adicionar mais um agora. Motivação, banho e conhecimento tem que ser diário. Porque se a gente para de buscar, né? Daí não tem um futuro tão bom. É isso aí. É verdade. Rendeu, né? O papo. Rendeu bastante, né? Sempre rende, né? Tem mais alguma questão, Grace? Vamos dar boa noite? Vamos. É verdade, né? Rendeu, passou. Né? Acabou até a bateria do meu celular. Olha só, a gente fala, negócio... Boa noite, Renate. Boa noite, Sandra. Manuel. A Sandra aqui. Estou ansiosa para fazer o curso. Que legal, Sandra. Logo teremos mais uma turma aqui. E segue as nossas redes sociais para saber o próximo dia do curso. E o Rodrigo. Não é uma questão de caixas, mas sim de libertação nos relacionamentos. Exatamente. Melhor definição, E libertação nos relacionamentos, não pensem só que é só marido e mulher, não. É qualquer relacionamento, tá? Profissional, pai, filho, até social mesmo na rua. Às vezes a gente tá na rua, no shopping, em algum lugar e... Ai, que saco, essa pessoa não sai da frente. Ou, enfim, realmente a responsabilidade social que a gente tem de prestar atenção e entender que a outra pessoa funciona numa velocidade diferente que a nossa, né? E assim, tem a forma como o nosso cérebro já é programado, né? Mas também tem outros fatores. Tem traumas, questão cultural, né? Tem uma série de fatores que todos vão contribuir positivamente ou negativamente para aquela pessoa agir daquela forma, né? Mas quando a gente começa a entender um pouquinho melhor, a gente consegue... Sabe qual que é a palavra que eu defino o conhecimento de inato? Ser empáticos. A gente começa a compreender que os outros são diferentes e a gente começa a respeitar e aí a gente vai se desenvolvendo a partir dessas diferenças. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que todo mundo devia pensar igual eu, todo mundo devia agir como eu, todo mundo tem que ser como eu. Eu conquistei assim, eu cheguei no sucesso desse jeito. Aí a gente vai perceber que nessa linha de palestrantes, empresários de sucesso, a gente, quem está mais um tempinho assim no Inato, a gente vê
todos os grupos de comportamento no sucesso. A gente vai ver um Steve Jobs, a gente sabe que do grupo natural de inteligência é diferente, a gente vai ver um Bill Gates do grupo natural de inteligência distante, a gente vai ver, enfim, aí você vai vendo qualquer empresário, qualquer palestrante. Dá um exemplo, aí tem o Bernardinho, que é o técnico de vôlei, a gente sabe que o JF identifica o grupo de comportamento dessas pessoas, né? Então você vai percebendo que não existe o melhor ou o pior, só que você vai percebendo por que você se afiniza mais com um ou com o outro. Eu me afinizo muito com aquele palestrante ou com aquele empresário ou com aquela linha de conhecimento, porque é uma linha de conhecimento racional. Porque uma linha de conhecimento ou um palestrante que é de um grupo, ou uma artista, por exemplo, tem um monte de gente que se afiniza muito com Ana Maria Braga ou qualquer outra. Eu não gosto de ficar dando nome, porque daí tem gente que, por causa dessa questão de política, a gente não tem política no Inato, né? Mas ela é de direita ou de esquerda. Mas, enfim, esquece isso de política. Tô dando um exemplo da Ana Maria Braga. Tem um monte de gente que se afiniza com ela, das frases e dos textos que ela coloca, né? De gratidão e tal. Sim, porque ela é uma emocional, então vai ter um monte de gente que gosta dessa linha emocional. Tem um monte de gente que gosta da linha ativa do Bernardinho ou do Prats, que é aqui psicólogo, jornalista aqui da nossa região. Uma ativa, aquela pessoa que diz que não vai bater na mesa, daqui a pouco... Tá quebrando a mesa toda. Já se empolgou. E tem gente que gosta disso, porque tem gente que gosta de receber esse chacoalhão, né? Pra se motivar, enfim. Então, assim, o Inato, ele não vem para dividir realmente, ele não vem para mostrar qual é o conhecimento melhor ou pior, ele vem para mostrar que atrás daquele conhecimento, daquela teoria, tem um ser humano. E se tem um ser humano, tem um grupo de comportamento. Dentro do grupo de comportamento dele, ele vai enxergar, ou ele vai... É como se fosse assim, dentro de um grupo de filósofos, né? Existiram vários filósofos no decorrer da humanidade e os que estão vivos hoje aí, fazendo trabalho, né? Existem vários grupos de comportamentos ali, por isso que você vai gostar mais de um, por isso que vai ter um que parece que vai falar mais da realidade ou de um pessimismo, vai ter um que vai ser mais otimista, vai ter um que vai ser mais teórico, porque um é racional, um é ativo, um é emocional. Então o Inato, ele vem mostrar isso pra gente. Ele vem, inclusive, justificar e fazer com que a gente entenda por que a gente gosta mais de fulano e não gosta tanto de Beltrano. E é bem isso, assim, as pessoas, elas se conectam também por afinidades. Às vezes é em comum ou coisas complementares, né? Eu digo que numa sociedade, por exemplo, que eu tenho com a Thaís e com a minha sócia, nós somos... mais uma vez, eu não tenho certeza qual que é o perfil dela, mas nós somos, com toda certeza, de perfis diferentes. E é isso muito legal, porque ela tem todo mais um traquejo, um jeito, assim, mais polido, às vezes assim, mais emocional de lidar, que às vezes me falta um pouco. É claro que a gente sempre está trabalhando para melhorar aquela coisa toda, mas tem algumas questões que às vezes com ela é mais fácil do que comigo, assim como tem algumas coisas que comigo às vezes é mais fácil do que com ela. Então, eu acho que realmente as pessoas também que estão ao nosso redor, elas vêm para complementar, porque a gente, claro que vai se relacionar com pessoas por afinidades. Se não existir afinidade, não existe relacionamento. Isso em qualquer âmbito, inclusive profissional. Tem pessoas que tu não evolui, tá tudo bem, as pessoas são diferentes, tu não é obrigado a gostar de todo mundo. O mínimo que tem que ter é respeito, né, educação e tal, mas assim, a gente acaba se conectando com outras pessoas por afinidades em comum ou por coisas que aquela pessoa vem para complementar. E isso é muito bacana, porque realmente, quando a gente fala de Inato, que é evolução humana, e é bem isso, a gente está sempre evoluindo. A tecnologia está evoluindo diariamente e como que nós vamos ficar parados, né? A gente está evoluindo o tempo todo e essa é a riqueza. Que fofinha, né? A gente podia ficar aqui, né? Dá para fazer quanto tempo aqui? Umas 3 horas? Até 2 horas, 2 horas. Mas amanhã tem que ir pra academia daí, não dá, é verdade. Tem que amanhã tem que treinar, porque hoje eu não fui, Não, mas é muito legal falar sobre isso, falar das diferenças, porque... a gente está sempre buscando melhorar, né? Então, que nem quando a gente começou aqui falando que comunicação é uma habilidade, ela pode ser aperfeiçoada, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se comunica, também é habilidade, né? A gente também pode melhorar isso. Eu que tenho ali a minha especialização, que eu estudei algumas cadeiras de psicologia, a gente conhece várias linhas de pensamento e realmente algumas às vezes a gente se identifica mais do que outras, mas respeita todas, né? Isso, então, exatamente. Quando eu conheci o Inato, quando eu ouvi falar, o JF tá... Quem que é o JF? Meu, que legal. Esse cara pegou um conhecimento que tá aqui
só conversar com as outras pessoas, que a gente já vai ver que as pessoas são Por diferentes. isso que ele considera como compilador. E ele compilou, Isso. ele pegou, Não, porque ele não isso está na criou. natureza. Ele não Isso. foi lá assim, aqui, ó, fulano, beltrano, não foi assim, não foi. E ele pegou e ele estudou essas pessoas e tentou traduzir, e eu acredito que muito bem, porque é muito fácil de entender, né? Tem até as cores que mudam de acordo com os comportamentos e tal. E realmente, isso não significa que é uma regra 100%. Então, a pessoa que tem aquele perfil, ela é desse jeito, tá fadada a ser isso. São linhas de orientação, né? É uma base ali. Existe uma essência até energética ali dentro de cada grupo de comportamento, mas a nossa programação adquirida, onde eu nasci, com quantos anos eu comecei a trabalhar, possíveis questões que aconteceram na minha infância ou não, boas e ruins, tudo isso vai diversificar. Se a gente jogar dentro de uma sala 50 pessoas de um mesmo grupo de comportamento, uma essência, o que elas buscam, o que elas sentem, pode até ser a absorção disso é igual, mas a forma de reagir e agir é totalmente diferente, porque cada um experienciou de uma maneira diferente a vida. Então a gente pode ter um fazedor surfista, e um fazedor contador, e um fazedor empresário, e um fazedor radialista. O que vai ter em comum neles? É que o perfeccionismo de fazer a coisa certa, de ser mais chato, de ser mais crítico, de não conseguir deixar nada para depois, vai ser igual. Só que um no surf, um no rádio, um na contabilidade e o outro como empresário. Então isso é que é o bacana. Ninguém se despersonalizou, ou não existe a caixinha onde você coloca todo mundo que é fazedor vai agir dessa maneira. E não só essa última viagem, porque todo ano o JF está em algum país diferente, aí só vem realmente justificando e comprovando a todo instante. É que Nova Zelândia, agora que ele teve por último, agora por 10 meses, lá é muito atlético. Lá tem várias pessoas de lugares diferentes da Ásia. Então lá tem brasileiro, daí tem mexicano, tem americano. Então ele teve uma experiência muito atlética, assim. Tem os próprios maores, que são os residentes de lá, né? E quando ele estiver aqui, ele vai estar dividindo isso com a gente. Então, não é que ele precise disso, mas às vezes nós, instrutores, ou que estamos do lado dele, a gente acha tão bacana perceber que um chinês ou que um tailandês... Existe um chinês fazedor, existe o chinês distante, existe o chinês futurista racional, gente workaholic. Como a gente, né? Exato. Não importa a nacionalidade, raça, cor, nada. A cultura e a programação de vida lá é diferente da nossa aqui. Então vão ter características diferentes lá, que eles vão estar acessando mais do que a gente, e tem algumas características por ser nascido no Brasil ou por viver aqui no sul do Brasil, tem características de futurista racional nós dois, que a gente acessa que eles não acessam. E que essa parte da cultura ela é muito forte, né? Por exemplo, aqui no Brasil, querendo ou não, tá enraizado culturalmente, não vamos agora pegar ao pé da letra, né? Mas aqui no Brasil a gente tem aquela flexibilidade, até que o pessoal fala, às vezes, meio pejorativo do jeitinho brasileiro, que não necessariamente que o brasileiro é malandro, mas a gente tem uma certa flexibilidade. Que, por exemplo, se a gente olhar os japoneses, a questão da honra deles é muito forte. Uma vez dito, tá sacramentado, né? A nossa criatividade porque eu tô de costas, né, pra câmera, né? A nossa criatividade, né? Vamos colocar esse jeitinho brasileiro pra questão da criatividade. Criatividade, perfeito. Não tem talvez hoje nenhum povo, nenhuma nacionalidade tão criativa quanto a brasileira. No mundo, né? E aí, baseado nisso, se a gente for estudar, dissecar a criatividade, pontos positivos e negativos, é onde vem também as nossas inabilidades e os nossos pontos negativos, né? E quando a gente diz, assim, por exemplo, lá, né, dos japoneses, que a honra ela é muito forte, não estamos dizendo que aqui no Brasil a honra não é importante, né? É claro que mas é que são características, realmente. A palavra criatividade é fantástica. O brasileiro, ele tira... Daí ele pega um limão, faz uma limonada e aí já vende, já faz um chá, já faz um monte de coisa com o mesmo item, né? E realmente essa parte cultural, né, da região... É só a gente olhar aqui no sul, aqui na região que a gente está, né? A gente está aqui no Vale Europeu, tem características, tem uma tradição diferente, que é diferente do oeste, que é diferente do litoral. São vibes... Santa Catarina é um estado riquíssimo, porque a gente... Tem neve, tem sol, tem praia, tem... Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Um pouco das estações dentro do estado. Exatamente. Então, realmente, isso impacta, mas aquela base, aquela
predisposição da pessoa a ser alguma coisa, ela tem uma explicação, né? Que daí entram os grupos naturais de inteligência. Então, que o JF fez muito bem em compilar, porque nos dá um guia de como lidar e como melhorar as coisas que talvez não sejam tão Os próprios fáceis potenciais, para nós. os próprios potenciais inatos dentro da gente, né? Então tem uma outra vertente, tem um livro dele, uma literatura que é Você é a Cura, exatamente por isso, porque ele hoje faz parte de 2 ONGs internacionais, uma em Hollywood e uma na Noruega, que elas são psiquiatras, psicólogos e terapeutas holísticos que fazem parte dessas ONGs, onde eles são contra a questão da farmacologia, no caso, né? De remediar. Então, ali não é só pessoas que estão falando assim, eu sou contra... Não, próprios psiquiatras que fazem parte dessas ONGs, onde eles são um pouco contra essa questão do uso discriminatório de remédios e tal, né? Então, assim, nessa Você é a Cura, nesse livro, nessa literatura, o JF explora bem essa questão do... Muita coisa está dentro da gente, a gente só tem que saber conectar, né? Como se fosse um interruptor. O gatilho, isso, né? o interruptor que está desligado, liga lá. Então tem, por exemplo, essa questão do TDAH, tudo isso a gente discute no Inato. TDAH, a questão do autismo, quando é e quando não é. Então, todas essas síndromes que existem hoje, síndrome do pensamento acelerado, e tantas outras que tem, no Inato existe a explicação do porquê um grupo de comportamento pode acessar ou não acessar, o porquê ele vai desencadear essa questão. Está muito forte agora, que eu percebi 2 coisas que estão muito fortes no TikTok e no Instagram, descobrir que eu descobri que tenho autismo depois dos 40 anos de idade, depois dos 38 anos de idade. Ou as próprias pessoas se autodiagnosticando, né? Ou se havendo um diagnóstico que é onde a própria... O núcleo da psiquiatria ou da psicologia não consegue compreender de onde é que surgiu. Então, assim, hoje a tecnologia também da informação faz com que esteja tudo muito pulverizado, né? Então, o Inato, ele tem esse papel também, esse trabalho de mostrar para as pessoas que determinada base natural de inteligência, racional, ativa e emocional, já vão ter predisposições automáticas desde a infância, adolescência, ou seja, os ativos vão ter muito mais problemas de toque, não quer dizer que racional e emocional não tenha, mas os ativos vão ter uma predisposição maior a ter essa questão do toque, ou ter essa questão da ansiedade, do perfeccionismo de fazer tudo certo. Os emocionais vão ter problemas de transtornos de melancolia, de tristeza, depressão. Os racionais também vão ter mais problemas. Então, tudo isso fica fácil de entender com o Inato, que está ali como se fosse uma predisposição dentro de cada organismo. Então, porque tem pessoas que acessam e tem pessoas que não acessam. E aí, se tem pessoas que não acessam ou que aprendem como lidar, essa pessoa que está com esse problema, como é que ela faz isso? Então, o JF vem contribuindo muito. Lógico que daí tem a questão do tempo, né? Mas tem algumas literaturas que ele mesmo diz que está nos devendo, que ele vai trazer informação dessa parte fisiológica do corpo, né? É que assim, a informação, o conhecimento está aí, né? Que nem tu disse, a internet, a tecnologia, ela ajudou muito a propagar isso. E tem várias, assim como tem uma linha de conhecimento, de estudo ali do Inato, tem outras formas de conhecimento também. Uma complementa a outra, né? Lembrando que nunca é excludente, né? Porque você Exatamente. estuda tal coisa que você não pode estudar outra, então... E assim, são várias ferramentas que estão aí depende o que a gente vai fazer com elas, de que forma que a gente vai utilizar. Então, sempre tem como evoluir e ser cada vez melhor, né? Então, eu recomendo muito, né, a descoberta, Inato, conhecimento, assim como todo tipo de conhecimento, né, é bacana, a pessoa sempre buscar se desenvolver, e é o que eu falo lá para as minhas seguidoras, na Bari da Sul, é o que a gente fala, sempre buscar ser a sua melhor versão. Não busca ser igual fulano, não busca ser igual outra pessoa, não busca a perfeição, porque também a perfeição ela é um ideal, mas sempre buscar ser a melhor versão. Seja estética, seja mental, seja fisicamente, seja no relacionamento, seja no trabalho. Em todos os âmbitos você consegue buscar melhorar cada vez mais. Então, para quem vai assistir até depois, Bari da Sul. A Bari da Sul. A Bari da Sul, sigam lá no Instagram. Sigam também o Inato Bruschi no Instagram. Vão lá, se inscrevam. Tem bastante visualização os nossos vídeos, mas tem pouca adesão no curtir a página do YouTube. Então vão lá, curtam a página lá. Também isso. Tem bastante conteúdo lá bacana pra gente se desenvolver cada vez mais, né?
É isso daí. E logo a gente já vai postar a próxima turma, né, David? Vamos ter o workshop, a turma aqui né? em Brusque. Vale super a pena, gente. É um conhecimento que é o início de uma trilha aí e é muito bacana. Temos mais um boa noite aqui, a Eunice Cipriani entrou. Boa noite, Eunice. E boa noite a todos que vão assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, Bom dia, né? boa tarde, pra boa todos noite. Tá todo mundo aí, já vamos deixar uma de reserva aí pra galera que Aí vai até assistir as depois. perguntas agora nem dá, porque ela já respondeu quase E a todas. Su já até falou tinha se ela pergunta aí? indicaria. Não, é que a última pergunta é se você indicaria, mas tu já falou, Tu né? já falou, não deu Vamos nem lá tempo. de novo, então. Agora close pra Então, câmera. a última pergunta, né? Você Eu indicaria. indico. Gente, eu super indico. Realmente é um conhecimento necessário para se conhecer e conhecer as outras pessoas ao redor. E realmente é fundamental para a gente buscar ser a nossa melhor versão e também contribuir para o entorno que a gente vive, né? Para que as outras pessoas também possam encontrar a melhor versão delas. Ficou bom esse, né? Ficou ótimo, vai E virar eu já corte. tinha falado, tá? Então, só resumir Só isso agora. vai dar uma postagem, né? Só pra finalizar. Da minha Então. parte, boa noite a todos vocês. Muito obrigado, Suelen, pela presença, por essa conversa, né? A gente vai voltar aqui com certeza, porque tem mais assuntos ainda que eu queria explorar, mas eu vejo aqui você voltando depois com a própria Thaís também, e a gente vai Bem ter mais legal. assunto para conversar daí, É então. verdade. Muito Sim. obrigado, então, e boa noite a todos. Queria agradecer, né, mais uma vez o convite, né? Já aceito os próximos, foi muito bacana o bate-papo. Tem muita coisa ainda para debater e tudo mais. Então, agradeço de A coração. gente que fica feliz, né? Obrigada. E vamos para uma próxima, para uma outra e só vai. Sim. Boa noite a todos vocês também. Boa noite, David. Boa noite, os meninos. E boa noite a todo mundo. Obrigada por mais um podcast.